Muito bom! Tá com dificuldade de ler o livro Campo Geral? Eu vou te dar 4 etapas para você conseguir resolver qualquer questão que aparecer desse livro. Seja a primeira fase, seja a segunda fase. Primeira dica, você vai entrar no site e vai baixar esses slides aqui para você. www.literaturafuvest.com.br, são seus. Primeiro detalhe é esse. Então, primeira etapa para você mandar bem na leitura do livro Campo Geral, eu confesso que é um sertão um tanto quanto árido. A rosa do Guimarães não é uma rosa assim que você vai pegar sem um pouquinho de espinhos, né, moçada? Então é um pouquinho dificultoso mesmo. Segunda etapa, eu queria que você internalizasse que é importante você ler esse livro como se fosse um grande poema. Não é poema, é uma produção em prosa. Por isso que eu vou dizer ali para você que é prosa poética. E quando eu digo que quando eu falo para você ler como um poema, você já arrepia, não arrepia ou não? Você fala, poxa, detesto poesia. Pois é, esse livro é como se fosse um imenso poema. Por quê? E aí o nome disso, moçada, é prosa poética. É um texto em prosa que tem características de poesia. Pessoal, me fala uma característica de poesia do texto. Primeira aí, moçada, a musicalidade. Aliterações, assonâncias, ritmos. Professor, eu não sei o que é aliteração, repetição de consoante. Professor, eu não sei o que é assonância, repetição de vogal, tá? Então, isso é característica da poesia que você vai ver dentro de um texto em prosa, velho. O nome disso é prosa poética. Então, por que o texto é prosa poética? Porque o texto está pegando característica da poesia, uma delas, a musicalidade. Musicalidade essa muito associada ao próprio mundo sertanejo mineiro. Mineiro adora falar meio cantado também. Outra característica da poesia que a gente tem dentro desse livro. Outra característica de poesia que a gente tem dentro desse texto. O refinamento estético. A poesia. Lembra do João Cabral de Melo Neto, o engenheiro da palavra? Escrever é como catar feijão. Você vai selecionando ali os melhores feijões e só o melhor vai para o prato. O refinamento estético, quando eu digo refinamento estético, também é a marca da poesia. Uma preocupação com os mínimos detalhes das palavras sendo colocadas no devido momento, no devido lugar. Deixa eu te vender o peixe, Olha a preocupação com o senhor Guimarães Rosa tem com a própria estrutura desse texto. Olha o início do livro. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui, muito longe da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome, um pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. Olha que doido, Mutum, moçada, é uma palavra que você escreve ela de frente para trás e de trás para frente. Olha a preocupação. Então, mas olha que eu não ia falar de Mutum, não. Eu quero falar para você o seguinte. O início do texto, sobretudo nessa estrutura aqui, eu vou destacar para você, aula de literatura também tem que ser um exercício digno de ler o texto. Então olha lá que bonito, um certo Miguelinho, observe esse fragmento, um certo Miguelinho morava com sua mãe, é como se fosse, era uma vez, há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização. Moçada, começa a maneira de contos de fada. Olha a preocupação que o escritor João Guimarães Rosa tem com o texto. Ele está começando a narrativa, a maneira dos contos de fada. É claro que na hora que você entrar de fato no texto, você vai ver que o texto quebra um pouco com essa ideia aí, né, do conto de fada. Mas beleza, então vou voltar aqui lá na ideia eu estava falando do refinamento estético. Quando eu falo do refinamento estético, sabe, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma preocupação estilística com as palavras, escolhendo a dedo cada palavra que eu vou colocar ali, para que essa palavra ela possa ter vários significados, ou essa palavra tem um significado muito preciso, então há um cuidado muito foda com a constituição do texto. Isso é característica de poesia. A própria compreensão do Guimarães Rosa sobre o título do texto, ele fala assim, a primeira história tem a impressão, contém os germes, os motivos e os temas de outras, de algum modo,
Por isso é que eu lhe dei o título de Campo Geral, explorando uma ambiguidade fecunda. Gente, na hora que ele fala ambiguidade fecunda, quem gosta de trabalhar com a ideia da ambiguidade fecunda também é a própria poesia, velho. Então, repito, você vai ler o livro Campo Geral como se fosse um grande poema. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, isso vai te ajudar muito. Bora cá de novo, nos argumentos aqui. Refinamento estético, preocupação com as colocações da palavra ali, uma preocupação muito refinada, muito... Por isso que o Guimarães Rosa é da fase instrumentalista, porque há um manejo com o uso da palavra tanto quanto diferente. Por isso que o Guimarães Rosa vai criar os neologismos, tudo isso tem a ver com o refinamento estético. Outro argumento para dizer para você que esse texto parece um grande poema. A polissemia é dizer muito com pouco. Ele acabou de falar isso sobre o título do texto. Eu comento o título do texto em outro bloco de dica para você. Fica em paz, fique em paz. Você já baixa o slide, isso já vai ajudar você. 4 dicas fundamentais, etapas fundamentais para você mandar bem na prova referente a esse livro. Baixa o slide. Segunda etapa, leia o livro como se fosse um poema. Parece um poema, mas não é um texto narrativo, tá, moçada? É uma novela de 1956. Vamos devagar, professor. Resgate da memória. Aqui, para mim, é outro elemento difícil de você aceitar e entender lá dentro da mecânica do texto. Esse texto ele é voltado para a interioridade do Miguelinho, menino de 8 anos de idade. Essa criança vai resgatando coisas que ele já viveu. É o presente e o passado, tudo misturado ali, moçada. Aqui, repito, aqui é a coisa que faz o texto ficar muito difícil para você. Já que eu estou falando de memória, deixa eu te provar aqui. Aqui no slide eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar uma citação, só uma, gente, só uma, vamos ler. Isso aqui já é uma preparação para você que vai prestar o vestibular mais concorrido do Brasil, um dos mais difíceis do Brasil. Ele tinha fé, ele mesmo sabia, só que o mundo do mais e mais desce tudo, e desluz, e desdesenha nas memórias. É feito lá no fundo de água, de um poço de cisterna. Gente, ele está comparando a memória, a um poço de cisterna. Eu não sei, você deve saber o que é uma cisterna, um buraco de onde produz água. Nas Gerais, isso era comum nesse contexto. Então ele falou assim, a memória é tipo, olha lá, ele fala assim, feito em fundo de água de um poço de cisterna. Se você mexer a cisterna, o que vai acontecer? Tudo que está ali vai submergir, fazendo a água ficar suja. Então, moçada, a memória, ela é isso. Você vai mexendo nela e ela vai vindo. O Drummond diz que, num texto dele que fala, esquecer para lembrar. Tá? Então as coisas estão ali, parece que estão esquecidas, mas de repente você toca daqui, toca dali, essas coisas começam a vir à tona. Então essa imagem aqui é muito bacana. Que bonito essa outra citação aqui, moçada. Da viagem e que vieram para o Mutum, muitos quadros cabiam na memória. A mãe, ele, então quadros, ele vai resgatando esses quadros. Já que eu estou falando de memória, observe isso daqui. Olha que definição interessante de memória. No livro, A Matéria e Memória destaca a natureza seletiva e intuitiva da memória, a qual só faz retornar do passado aqueles elementos que sirvam para compreender o presente. Que mágico! Eu disse para você que o livro mistura passado e mistura presente. Então o livro mistura passado e presente, tudo fica ali, o caos. Imagine como é a mente de uma criança de 8 anos de idade. Se você, adulto formado, já, né, paga imposto, toma multa de carro, coisas do tipo, você consegue perceber que às vezes é difícil organizar a nossa legião estrangeira, nosso mundo interior? Estou usando a metáfora aí da Clarice Lispector. O nosso mundo interior, ele é o caos, não sabe? Tenta fazer um exercício aí na sua casa. Fica na frente de uma parede branca, pode ser qualquer cor que você quiser. 5 minutos sem pensar em absolutamente nada. Você não vai conseguir. Eu não consigo. Estou falando de você, mas estou falando de mim também. A nossa mente, ela é caótica. Agora você imagina uma criança, o narrador entrando
no fluxo de consciência dessa criança e revelando tudo aquilo que esse menino viveu de maneira caótica para você. Aqui, para mim, a ideia do resgate da memória é a chave para você ter paciência para entender esse livro. O processo de leitura é um processo lento, gradativo e de muito esforço por parte do leitor. Porque ao final você vai receber uma grande rosa do povo. Estou usando uma imagem, uma metáfora do Drummond. Falando ainda de memória, o processo de lembrar depende das sensações e percepções impostas pelo presente. O presente faz ele lembrar de coisas do passado. E talvez alguma coisa do passado faz ele lembrar de coisas mais do passado ainda. Por exemplo, quando o Miguelinho vai pensar que vai morrer, ele vai lembrar de uma certa vez que ele quase morreu engasgado com o ossinho de galinha. Você percebe que o presente faz ele resgatar o passado? Então, repito, a chave mais importante para você entender o livro Campo Geral é a ideia do resgate da memória. Volta para a interioridade de uma criança míope de 8 anos de idade. A ideia de ser míope tem a ver com o lugar, o mutum. A última etapa para você ter paciência e conseguir entender o livro. Gruda em mim que eu vou te ajudar. Fique em paz. É assim mesmo, sabe? O uso do discurso indireto livre. Professor, não sei o que é isso. Calma lá que eu te ponho na boa. Uso do discurso indireto livre. Coloquei aqui para você. Esse slide vai clarear para você. Eu digo aqui, o emprego predominante do discurso indireto livre é possível ao narrador adentrar aos pensamentos mais íntimos do protagonista. Então, eu tenho um narrador em terceira pessoa que mergulha na psique de uma criança de 8 anos de idade, que é o caos. Eu preciso do narrador em terceira pessoa, porque senão a gente não ia entender absolutamente nada. Tá? Então preciso desse narrador em terceira pessoa para fazer essa revelação, esse fluxo de consciência dessa criança. Esse recurso pode ser compreendido como a apresentação das falas exatas do personagem inserido dentro do discurso do narrador. E o mais difícil, o mais dinâmico de todos os discursos, porque permite que os acontecimentos e as falas dos personagens sejam narrados simultaneamente. Não entendi. Mistura pensamento de personagem e fala de narrador. Tudo fica misturado. E quando fica misturado, vai ficar difícil para você entender. Eu coloquei um trechinho para a gente ler aqui do próprio livro Campo Geral. Repensava aquele pensamento de muitas maneiras amarguras. Era um pensamento enorme, aí Miguelinho tinha de rodear de todos os lados. Em beira dele, e era isso. E isso era. Ele tinha de morrer? Gente, isso que eu estou destacando é pensamento da criança. O narrador podia ter anunciado para nós, e o Miguelinho pensou. Isso era. Ele tinha de morrer? Se o narrador tivesse colocado e Miguelinho pensou, isso aqui se tornaria discurso indireto. Do jeito que está, discurso indireto livre. Então mistura fala de narrador a pensamento de personagem. Na sequência, eu vou dar mais algumas dicas para vocês sobre esse livro para deixar o seu coraçãozinho mais calmo aí em casa, tá bom? No mais é isso, entra no site, baixa os slides que eles serão úteis para você e até mais.